Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor. Yahushua é o nome do Filho do Eterno, que se encontra do lado direito do Pai, no santuário celestial, no lugar santíssimo. Antes de iniciarmos a leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, Yahu é o teu nome, YHWH. Aqui estamos eu e meus irmãos e minhas irmãs diante do teu trono, para te pedir perdão dos nossos pecados. Dai-nos a tua paz, que o Espírito Santo habite em nós e faça morada em nós, e que possa nos dar entendimento de tudo que for lido neste momento. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela do amanhã, Yahushua é o nome dele. Em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. E hoje vamos ler o capítulo 1, que fala sobre os anjos e você, uma visão panorâmica. A relação do mundo visível com o invisível, o ministério dos anjos de Deus, a operação dos espíritos maus acham-se claramente reveladas nas Escrituras e inseparavelmente entretecidos com a história humana. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois, quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó, capítulo 38, versículo 7. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos homens. O salmista diz acerca do homem: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmo, capítulo 8, versículo 5. O número e poder dos anjos. Estamos informados pelas Escrituras quanto ao número, poder e glória dos seres celestiais, sua relação com o governo de Deus e também com a obra da redenção. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo, capítulo 103, versículo 19. E diz o profeta: ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Apocalipse, capítulo 5, verso 11. No salão de recepção do Rei dos Reis, assistem eles como anjos seus, magníficos em poder, ministros seus, que executais o seu beneplácito, obedecendo à voz da sua palavra. Salmo, capítulo 103, versículo 20 e 21. Milhares de milhares e milhões de milhões eram os mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel. O apóstolo Paulo declarou serem muitos milhares. Hebreus, capítulo 12, verso 22. Como mensageiros de Deus, saem à semelhança dos relâmpagos. Ezequiel, capítulo 1, verso 14. São deslumbrante é sua glória e tão rápido o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador e tinha o rosto como um relâmpago e a sua veste branca como a neve, fez com que os guardas, por medo dele, tremessem e ficassem como mortos. Mateus, capítulo 28, versículo 3 e 4. Quando Senaqueribe, o altivo assírio, injuriou a Deus e dele blasfemou, ameaçando Israel de destruição, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Ali foram destruídos todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do exército de Senaqueribe, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Os anjos auxiliam os filhos de Deus.
Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. A Abraão, com promessa de bênçãos, às portas de Sodoma, para livrar o justo Ló da condenação do fogo. A Elias, quando se achava a ponto de perecer de cansaço e fome no deserto. A Eliseu, com carros e cavalos de fogo, cercando a pequena cidade em que estava encerrado por seus adversários. A Daniel, enquanto buscava a sabedoria divina na corte de um rei pagão, ou abandonado para tornar-se presa dos leões. A Pedro, condenado à morte no calabouço de Herodes. Aos prisioneiros de Filipos. A Paulo e seus companheiros na noite da tempestade no mar. Ao abrir a mente de Cornélio para receber o Evangelho. Ao enviar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentil. Assim, em todos os tempos, têm os santos anjos ministrado ao povo de Deus. Assim, ao povo de Deus, exposto ao poder enganador e vigilante, malignidade do príncipe das trevas, e em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. Tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Se Deus concedeu a seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosos agentes do mal a serem enfrentados. Agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode, sem perigo, achar-se em ignorância ou inadvertência. Satanás e os anjos maus. Os espíritos maus, criados a princípio sem pecado, eram iguais em sua natureza, poder e glória aos seres santos, que ora são os mensageiros de Deus. Mas, caídos pelo pecado, acham-se coligados para a desonra de Deus e destruição dos homens. Unidos com Satanás em sua rebelião e com ele expulso do céu, têm, através de todas as eras que se sucederam, cooperando com ele em sua luta contra a autoridade divina. Somos informados nas Escrituras acerca de sua confederação e governo, suas várias ordens, inteligência e astúcia, e de seus maus intuitos contra a paz e felicidade dos homens. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e a operação do diabo e seus anjos. Enquanto estivermos em ignorância no que se respeita a seus ardis, têm eles vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. É por isso que, aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha ele por toda parte a crença de que não existe. É sua política ocultar-se a si mesmo e agir às escondidas. É porque se mascarou com consumada habilidade que tão amplamente se faz a pergunta: existe realmente tal ser? Evidencia-se o seu êxito no geral aceitação que obtém no mundo religioso teorias que negam os testemunhos mais positivos das Escrituras. E é porque Satanás não muito facilmente dirigir o espírito dos que se acham inconscientes de sua influência, que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, descobrindo aos nossos olhos suas forças secretas e, desta maneira, pondo-nos de sobreaviso contra seus assaltos. Os seguidores de Cristo acham-se seguros. O poder e malignidade de Satanás e seu exército deveriam, com razão, alarmar-nos. Não fosse o caso de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor, pomos
cuidadosamente em segurança as nossas casas por meio de ferrolhos e fechaduras, a fim de proteger contra homens maus nossa propriedade e vida. Mas raras vezes pensamos nos anjos maus, que constantemente estão a procurar acesso a nós e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método algum de defesa. Se lhes permitirmos, podem transformar-nos o entendimento, perturbar e atormentar-nos o corpo, destruir nossa propriedade e vida. Seu único deleite está na miséria e ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor de seu povo. O Grande Conflito, página 511 a 513, 516 e 517. Então agora concluímos a leitura do primeiro capítulo. Próximo vídeo, vamos ler sobre o segundo capítulo, o Ministério Atual dos Anjos. Fique na paz do nosso Salvador e Intercessor, Yahushua. Amém.